Profissionalizar é o caminho. A CBF divulgou o áudio do VAR de Bragantino e Grêmio, que teve muita polêmica de arbitragem. A entidade, porém, não mostrou nenhuma análise da expulsão do Kahneman, e sim o pênalti marcado para o time paulista no lance. A gente vai conferir agora. Legal, peito. No peito dele. Não, no... Guarda só um pouco. Guarda só um pouco, tá? Pelo amor de Deus, pegou na mão. Eu quero ver se pega na perna. Pera aí, primeiro eu quero ver se pega na perna. Não pega na perna, tá? Não pega na perna. Para no ponto e para. Volta. Aí. Roda as câmeras. Quebra a imagem. Aí. Beleza. Isso. Agora vamos acalmar. Para confirmar o desvio dela. Olha como é que ela muda de rotação. Ela muda de rotação, tá? E tem uma ação de bloqueio do braço, tá? Pega a mão ela tá desvinculada do corpo. Agora aqui, ó. Aí, ó. Ela tá fora do corpo na hora do contato. Ok? Aqui, ó. Aqui e aqui. Faz o looping, por favor. Checa o app. Checa o app. Ok, beleza. Tá, pode separar essas imagens. Lucas, sugiro revisão para o possível penal, tá? Uma mão, numa ação de bloqueio, ok? Desvinculada do corpo, aumentando o espaço corporal. Aí, nessa aí, na da esquerda, aí. Da esquerda. Ok, tá antinatural o braço dele numa ação de bloqueio. Eu vou reiniciar com tiro penal sem cartão, ok? De acordo. Ok, concordo com você. Pois é, gente. Ontem à noite a CBF confirmou que o árbitro de campo e do VAR dos jogos de Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras foram afastados das próximas escalas. Vão passar por aquela reciclagem e serem avaliados. Ou seja, isso aí confirma que a CBF viu que teve erros. E aí, falando desse pênalti aí, todo mundo concorda que não tem como o braço daqui ser um braço. Hoje em dia, tu tem, infelizmente, a possibilidade de ver todos os jogos, né? Tu vê todos os jogos. Sabe o que o Vaguinho me trouxe pra eu chorar aqui? É o balde do CCD. Pra ver todos os jogos. Mas eu não vou citar o lance do Grêmio, porque não adianta nada. Não adianta falar sobre isso. O que adianta é o seguinte, o futebol brasileiro, ele tem uma maneira absurda de tentar transformar todo mundo em protagonista. E esses sujeitos aí que a gente chama de árbitro, e que não são árbitros, eles são animadores do jogo, porque e essa é a primeira situação que a gente tem que mudar. Eles decidem de acordo com a vontade deles naquele dia, eles não mantêm algum critério mínimo entre um jogo e outro, os mesmos caras. Então, nós não vamos fazer isso. Eu tenho uma solução. Qual que é a tua solução? Eu tenho uma solução. E eu tenho certeza que as pessoas vão entender a minha solução. A tua solução é séria ou é ironia? Não, só para entender. Hoje o meu comentário sobre animador, ele é uma ironia, mas é uma ironia baseada em convicção que eu tenho de que esses sujeitos aí, eles não são juízes. Não devemos chamar de juízes quem não tem critério e quem minimamente não leva a sério a profissão. Agora, tem uma solução. Qual? E a solução é séria, Vaguinho. Visualiza o seguinte, Vaguinho. Sede da CBF, tá? Temos 6 jogos na rodada. Sábado. Tu cria 3 comissões. 3 comissões de arbitragem. 1 árbitro central, 2 árbitros coordenadores e 2 representantes por jogo. E faz numa sede única. Sede única. Então tu vai ter 1 árbitro comandando o critério de toda a rodada. E lá nessa sede única, os lances cruciais, esses... Lá no jogo tá lá o seu juiz, os caras que entram com as bandeirinhas e mais o quarto árbitro, essas coisas. Os caras que entram com as bandeirinhas. Não, que viraram nada. Tá, tipo, os caras da bandeirinha viraram nada, gente. Tá. Não mandam mais nada. Não, eles não têm nenhuma ação no jogo. Tá. Porque se eles levantam a bandeira... lateral. Eles marcam lateral. Escanteio. Porque se eles não podem nem levantar a bandeira quando eles acham que é impedimento. Já parou pra pensar? Não pode. Eles não são nada. Tá. Aí os caras... Só que o que acontece? Tu tem que tirar a autonomia desse cara aí. Então, tu tem um árbitro lá que diz o seguinte, esse lance, tá? Do São Paulo, que a gente acabou de ver. Essa expulsão, gente. Tá, mas peraí, CCD, nessa tua ideia, tendo o árbitro de campo que foi não essa vai expulsão? ter autonomia... Olha essa expulsão, Vaguinho. Essa expulsão eu não vi. Tu não viu, então, olha a expulsão. Expulsou. Isso é expulsão? Isso aí foi a expulsão. Não é possível. É possível. Não. É possível. Foi o segundo amarelo que ele tomou. É possível. É isso aí, esse é o ponto. Esse cara não fez isso aí porque ele não é profissional.
Não tem, porque o que muda? O que muda? O cara é incompetente porque esses caras são incompetentes, eles estão aí trabalhando na arbitragem. Não, por deu incompetência. Esse gente. árbitro, a informação, Porque a CBF é um escândalo. que estava estreando na Série A. É, e quem é que definiu que podia estrear na Série A? Mas aí entra... Tá, mas não é. Quem é o deixa- diretor de terminando. arbitragem? Desculpa, Meu só questionamento, terminando. porque, assim, Tu nessa faz uma tua ideia- central de arbitragem, Ele quer terminar a tese dele. Vamos lá. aí deu esse lance. Deu esse lance. Esse lance acabou determinado pelo animador do jogo aí, o cara de amarelo. Ele acabou determinando uma expulsão. Tá. Vai lá pra CBF e diz, não, lances iguais a esse não são determinantes de expulsão. Sim, mas na hora o senhor do jogo, refaz isso? na hora do jogo. É um VAR. O VAR muitas vezes não tá no local do jogo. Muitas vezes não. Hoje em dia não tá mais, né? Não, quase Não tá sempre mais no... Não, quase sempre no No estádio. local, mas às vezes não tá mais. Não. O que tu faz? Lá no Rio. Acabou. Uma central de arbitragem lá. E outra, tudo à disposição dos clubes. Todos os áudios. Mas aí o CCD, entra a minha pergunta aqui assim, foi criada essa central aí, né, que a CBF tem agora, esqueci agora, me fugiu a palavra. Cara, ele não deu esse pênalti. Um comitê de arbitragem, a CBF tem um comitê de arbitragem. Ou seja, esse comitê era para passar a linguagem única. Mas não, Calma aí, mas a não linguagem consegue. única. Pois é, mas aí é que nem na escola. É que nem na escola. 2 mais 2 é 4. Era para ser assim. Aí cada árbitro tem uma interpretação. Não, mas é que tu tem que tirar. Então, na verdade, essa central ali não tá funcionando, essa comissão. Tira a autonomia. Tira a autonomia desses caras. Porque é mais fácil tu movimentar. Não acho que é O mais que fácil acontece? tirar a autonomia. Hoje todo mundo tá discutindo credibilidade. Sim. Monta uma comissão, monta uma central do apito. E em cima da central do apito faz alguma coisa. Se a gente continuar vendo um lance do jogo do Grêmio, um lance do jogo do Inter, um lance do jogo do São Paulo, um lance isoladamente, a gente não vai a lugar nenhum. Semana passada eu disse, vamos parar de falar disso aqui. O que acontece? Essa rodada foi um escândalo. Sim, foi caótica. E nós estamos vendo esses lances aqui. Tu não viu o jogo do Bahia. Tá, mas daí... Tu não viu... É um negócio assim, não é erro, entendeu? Mas o ponto é que se tem uma comissão de arbitragem, essa comissão de arbitragem tinha que passar a ideia única para todos. Mas eles tentam, Cacau, só que não tá conseguindo. Mas aí, tipo... Mas é que agora tu imagina eu montar uma rodada onde dois coordenadores e um árbitro geral apite os lances polêmicos. Por exemplo, esse lance aí teve várias vezes, durante vários jogos do campeonato daquela rodada. Deve ter acontecido, eu não vi várias vezes, mas deve ter acontecido. Eles iam ter uma linguagem uniforme para aquele lance. E não teria. Ninguém estaria reclamando se no outro jogo contra o fulano lá, o Botafogo e o Inter, qual foi o outro jogo de sábado lá que teve Mirassol e não sei quem. Corinthians Mirassol. Os caras não iam estar falando. Porque, ó, deu nesse. O problema é que hoje, tu vai pra esse jogo, ele dá, tu vai pro jogo seguinte ali, que tu vai ver 2 minutos depois, ele não dá. Entendeu? Ah, foram buscar um do Inter! Foram buscar um do Inter! Aí não foi nada, né? É, exatamente como não foi o pênalti do Corinthians. Pênalti do Inter e Corinthians. Pois é, o do Inter e Corinthians vocês disseram que não foi. Isso, esse aí também não foi. Então não foi. Isso, tá certo. Claro, tá certo o árbitro, não tá? Tá, assim como tava errado no jogo Inter e Corinthians. Mas peraí, sabe aonde estava? O juiz do jogo Inter e Corinthians marcou o pênalti e vocês todos disseram, não houve o pênalti. Isso. E agora... Estão cobrando coerência. Não, mas o árbitro foi lá e não deu pênalti. Eu tô sendo coerente. Esse aí, pra mim, nunca é pênalti. Não foi pênalti. E o do lance do Corinthians não é pênalti. Do lance do Grêmio não é pênalti. E assim Também vai. Não achei pênalti esse lance, hein? E o do Corinthians, tu achou? Achei, mas Olha só, dos 10 jogos que a gente teve na rodada... Só uma coisinha. Só uma coisinha. Só uma coisinha, Cacau. Só uma coisinha, tá? Só uma coisinha. Eu mantenho a minha coerência. O que eu falo é o seguinte: a banca paga e recebe. A arbitragem no Brasil é bala perdida. Uma hora vai pegar em mim, outra hora vai pegar no Cezinha, outra hora vai pegar no Boca Juniors do Munari. A banca paga e recebe. O que eu sugiro pro Inter é o seguinte: quando fizer uma projeção no início do Campeonato Brasileiro, temos que fazer uma pontuação aqui. Nosso objetivo é título. Temos que fazer 80 pontos esse ano para ser campeão brasileiro. Bota 20% a mais de pontos
porque podem tirar de ti 20%. O clube tem que calcular isso. Aí, no final, tu vai ver, pois é, esse ano aqui nós perdemos só 10%, por isso nós somos tão longe na competição. Não, nesse ano aqui foi 25%. É isso. Tem que ter uma cota para arbitragem. Por quê? Hoje é o Grêmio que está reclamando. E amanhã é o Inter que vai reclamar. É assim, Cacau. E não me peçam solidariedade. Eu recebi um monte de mensagem. Tá na hora de se unir. O Grêmio e o Inter precisam se unir, porque não pode. É muito prejuízo, sempre prejudicado. Na minha hora, quando é comigo, não tem união. Quando é comigo, não tem união. E roubo consumado, teve um só. Consumado, que foi 2005. A gente falava semana passada, naquela simulação dos resultados, a gente deu, e ninguém dava uma vitória pro Inter contra o Botafogo. Aqui, se a gente pegasse a atuação contra o Corinthians... Sim, mas antes do jogo contra o Corinthians, a gente dava uma vitória pro Corinthians e não dá pro Inter contra o Corinthians e não dava contra o Botafogo. Só que deu pra ver um time, já mais o jeito da Comissão Dias aí nesse jogo de sábado? Tu viu mais o resultado dos dias nesse jogo? Mas essa vitória, ela primeiro, passa pelo D'Alessandro, pelo chamado, porque quando eu entrei no estádio Beira-Rio, e é importante isso, eu fui pra assistir o jogo, levei minha mãe, levei o Telzito Fabuloso, a minha irmã, que mora em Santa Catarina, nunca tinha ido a um jogo do Inter no Beira-Rio. Botou todo mundo pra pegar chuva. Levei todo mundo pro jogo. Todo mundo. E quando eu entro no Beira-Rio, eu já sentia, eu cheguei perto do jogo, já era umas 6h15 quando eu cheguei, e eu já senti um ambiente diferente, assim, opa, torcida do Inter tá cantando? O que é isso? Popular tá cantando, mas gente, que legal, né? Pô, e aí o clima já era diferente, caiu aquela chuvarada, e eu acho que inflamou mais a torcida do Inter com a chuva, que ele botava calor e tal, e se criou um ambiente, e isso é D'Alessandro. Tá, a gente vai falar daqui a pouco do D'Alessandro. E aí, aqui. dentro de campo, puxa vida, a gente passou aqui, cara, eu tô falando há quanto tempo que o Roger tinha que escalar três zagueiros, 3-5-2. O Roger fez isso uma vez contra o São Paulo e funcionou. Os gols que nós tomamos contra o São Paulo não foram gols por causa dos 3 zagueiros. E depois ele não consegue repetir, ele não usa isso, não varia o esquema. O que fez o Ramon Dias? Ele conheceu o elenco primeiro, tá? E aí ele sentiu, olha, se eu não proteger os meus laterais aqui, eu vou continuar tomando gol. Então, vamos botar 3 zagueiros. A gente falou isso semana passada aqui, bota 3 zagueiros, libera os alas e bota 2 volantes. Eu pedi aqui semana passada, vocês são testemunha, 2 volantes. Era para ser o Luiz Otávio e o Thiago Maia. O Luiz Otávio se machucou e aí ele botou Bruno Henrique como primeiro, Thiago Maia como segundo. E aí a grande surpresa, que eu até sugeri, tirar o Borré e botar 2 homens de velocidade, e foi o que ele fez. E o Vitinho aí foi muito bem no jogo. Os dias estão ouvindo e vendo, segue o fio, Não tenho dúvida nenhuma. Fica a informação. Não já tenho recebeu dúvida mensagem deles não, aqui. Eu falei Claro, Dias aí. Não, eu falei no sala, eu falei aqui, eu não tenho a pretensão de achar que eu conheço mais futebol que o Ramon Dias, que é um cara que é multicampeão como jogador e tem 17 taças na Argentina. Agora, eu tô mais perto do Inter do que ele estava. Apesar de ele ter sido colorado desde pequeno, né, César? Tu sabe disso, né? O Ramon era coloradinho desde pequeno. É, 2 times, né? Ele tem Postou River. uma foto, né? Ele com, acho que é o neto dele, né? Com a Isso. camisa colorada. River e Inter. O Netinho é colorado, então, né? Desde sempre. Ele que tava puxando o canto na popular, né? E é legal essa identificação com o Inter, né? Mas, apesar dele saber muito mais de bola do que eu, do que a gente, do que o torcedor e a imprensa, a gente tá mais perto, Cacau. A gente tá vendo. E ele viu. Ele precisava conhecer os jogadores e ele viu que ia funcionar melhor pelos lados. Que o Inter com Borré, ou com Ricardo Matias, ou com Valência, tava jogando com 10. Ele resolveu botar 11 em campo. E aí, com 11 em campo, os caras correndo, pegando mais, marcando mais, com mais ânimo. Ficou tudo mais fácil. O Inter amassou o Botafogo. Sem exagero, tá? No primeiro tempo, era para ter sido 4-0 pro Inter. No primeiro tempo. Contra o Botafogo, que não passou do meio campo. O Botafogo não passou do meio campo, não ameaçou o Inter. E aí, no segundo tempo, o Inter fez 1 no primeiro, no segundo tempo o gol saiu aos 5, e aí acabou, né? Aí o Inter teve... Aí a estratégia funcionou melhor
com o placar à frente. Olha só, tem umas mensagens aqui, vou ler só antes do Munari falar. O Gugu Colorado, Vaguinha, fala do elenco agora. O Manuel Domingos, Vaguinha, será que vai chover no jogo contra o Mirassol? Se deram bem na piscina. Só um pouquinho, gente. Não muda nada a opinião sobre o elenco, tá? Ele organizou e vai ao encontro daquilo que eu disse. Olha, minimamente, se os jogadores melhorar um pouquinho, o Inter sai dessa situação. Eu não imaginei que o Inter fosse conseguir, mesmo organizado, com uma formação diferente, ser tão superior como foi com o Botafogo. Eu não mudo nada a minha opinião sobre o elenco do Inter, tá? Não mudo nada. O elenco do Inter é pra isso aí, pra escapar da segunda divisão, pra brigar ali pela 8ª vaga, de repente. Agora, Para nisso. eu quero mais do que isso, tá, Gugu Colorado? Eu quero mais. Se tu tá contente com esse elenco, o problema é teu. Eu não tô. O Grêmio divulgou uma nota e um vídeo com uma coletânea de 15 lances que o clube considera terem sido erros de arbitragem contra si. A tendência é que esses lances sejam apresentados para a CBF. Ao mesmo tempo, o tricolor vai fazer uma blitz na sede da CBF para reclamar das arbitragens do Brasileirão. A informação é do Felipe Duarte, em 0 hora. E a ideia é que os dirigentes intercalem visitas na CBF para falar dos erros dos árbitros. Nesse momento, quem está no Rio é o executivo Luiz Wagner Vivian. Também será pedida a anulação de cartões dados a Kahneman e Marlon diante do Bragantino. CCD. Eu não entro muito nessa linha, porque hoje o Grêmio talvez a conta do Grêmio esteja... tá rolando só rapidinho. A conta do CCD. Grêmio esteja negativa. É o vídeo que o Grêmio divulgou, é esse aí, ó. Talvez falar. a conta do Grêmio esteja negativa, mas tem erro a favor do Grêmio também. E isso é Eu do tava jogo, vendo esse sabe? vídeo aí, se eu acreditar nesse vídeo aí, eu acho que a torcida do Grêmio foi injusta na eleição do Conselho. Porque eles não votaram na chapa do Guerra e agora o Guto Peixoto, o Rossato, os caras que montaram o elenco do Grêmio, nem são mais conselheiros. E pelo que eu entendi desse vídeo aí, o Grêmio fez um grande trabalho. Né? O Grêmio só não tá na Copa do Brasil ainda, na Sul-Americana e bem no Brasileirão por causa da arbitragem. Que são duas coisas diferentes. Então eu acho assim que nós fomos injustos com as críticas ao Grêmio, Não, porque mas afinal o Grêmio tem sido extremamente prejudicado ao longo do ano. São coisas diferentes, cara. São coisas diferentes. Mas é isso que eles estão tentando vender, né? Não deixa Eles estão tentando vender uma imagem de que, o Grêmio foi super prejudicado, por isso o Grêmio não tá melhor no ano. Tem... Esse lance, eles estão dizendo que aí teve erro da máquina. Tá, mas Não teve erro da máquina? tem erro e tem acerto, tá tudo certo. O problema é que esse vídeo todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Hoje vai ter um mais positivo que o outro, um mais negativo que o outro, mas todo mundo pode fazer. O que acontece é que tu tem que fazer alguma coisa tu precisa dizer, alguma coisa tu precisa mostrar, e o Grêmio tá mostrando isso aí. O problema é que não vai dar em nada esse vídeo. Não perde nada. Nós estamos vendo aqui, nós estamos olhando, mas não muda nada a nossa vida. Nada. Nada, rigorosamente nada. O que muda é a gente tentar ser um pouco mais propositivo sobre o futuro do jogo. Tá, mas tu acha que... Quer um exemplo, Cacau, que não vai mudar? O São Paulo, que foi prejudicado na rodada, foi lá e reclamou igual o Grêmio. Fez nota, o presidente falou. Sabe qual é o próximo jogo? São Paulo e Grêmio. Sim. São Paulo e Grêmio. Como é que faz aí o Luiz? Como é que a CBF orienta? daí? Agora, tem alguns erros, Vaguinha. E qual é o. Tá, quando mas é que eu se acho- pede, quando se divulga isso aí, é o quê? É uma tentativa de condicionamento para daqui a pouco o árbitro olhar, realmente o Grêmio tá sendo muito prejudicado. Aqui na dúvida eu vou dar pro Grêmio. Vou O que é ajudar. isso aí? Mas não é para O ajudar, que eu né? acho, Vaguinha, o que eu Não é acho, essa a tá? É que intenção. eu acho assim, ó, tem erros e erros, tá? E aí não é o Grêmio. Agora, pega o erro do Carlos Vinícius, aquele ali. O erro do Carlos Vinícius vai mostrar aí, tá? O que é o erro do Carlos que me Vinícius? incomoda, não, o que me incomoda na arbitragem no futebol brasileiro é isso aí. O VAR, ele não tem o direito. Volta ali um pouquinho. Tu vê aquele lance ali, tá? Aquele lance ali do Carlos Vinícius. Eu quero saber se o VAR foi punido. Essa, pra mim, é a grande bronca do jogo. Porque o erro pro Grêmio, pro Inter, pro São Paulo... Erro do equipamento do VAR? Isso aí é uma não denúncia entendi, gravíssima, né? não O Grêmio entendi tem o que uma é. informação Esse é de o que houve único um de erro todos os do lances- equipamento do VAR. Essa informação é nova. De todos os lances... Isso eu acho que foi pouco falado dos 15 erros. Agora, Se o Grêmio tem essa Sim, tem informação, um erro de equipamento. aí é um escândalo. Aí Isso aí tá- sim é escandaloso. Só que Isso aí é uma o que notícia eu- internacional, tem que repercutir no mundo, o que né? eu coloco desses erros aí, tem erros que são grosseiros, tem erros que não são grosseiros, tá? Que são erros de interpretação, de não sei o quê. Agora,
tem erros que tu tem que... Eu quero saber a punição que recebeu quem deu ali. A agressão, por exemplo, do Carlos Diniz naquele jogo, alguém viu a agressão? Alguém viu a agressão? O problema é o seguinte, eles Não, afastam o árbitro. O que acontece? Pois é, mas é Tu sobre traz um isso. outro árbitro ruim Entendeu? que vai errar também. Ele vai Pra afastando, mim, esse é o afastando, e aí? problema. Esse é o problema do que a gente... Esse juiz aí, por exemplo, ó, ele tá na cara dele, gente. Aquele juiz, ele tá na Tá, cara mas dele. aí então pra ti, não, o Grêmio não tá certo em fazer essa blitz? Não, é que eu acho que não... É que se eu acreditar na Blitz, vamos nos mudar pra lá. Porque aí eu vou ganhar os jogos. Não, é esse o negócio. Por exemplo, esse lance aí tomou... É que assim, ó. Esse lance aí, ó... Cacau, isso é jogar pra torcida. esse é eu acho que é um episódio de A torcida. direção tem que se posicionar. Sim. Porque é a cobrança do torcedor. O torcedor quer que... E eu, como torcedor, cobro às vezes também. Vai lá, Todo mundo faz, cobra. tal. Tem que fazer e tal, mas quem conhece um pouquinho sabe que não tem efeito. Não Aquele tem, lance... como é que é a resenha? Como é que é? Tá, daí chega lá, aí chega o presidente da comissão lá de arbitragem, recebe o Grêmio, tá. Beleza. E aí? E qual é o próximo passo? É ele chegar pro árbitro e dizer, olha, gente, isso aqui foi um erro, vocês prejudicaram o Grêmio, como é que fica... O que é? Como é que é o próximo passo disso? Como é que é o processo? A gente está discutindo em cima de um factual, e aí aquilo que o César diz, que o problema é muito maior. O problema é muito maior. Só que, e aí entra o que eu digo, os clubes não estão preocupados em melhorar a arbitragem. Não, Os só clubes não estão querem ser preocupados em prejudicados. não serem prejudicados, eles, Isso. dar uma satisfação pro torcedor e se dane o que vai ser feito. Vai conferir os detalhes que o Pedro contou. Roda aí. Recebi hoje pela manhã um telefonema de nada mais, nada menos do que o professor Paixão. Opa, que legal. E o professor estava um pouco assim, como é que eu vou dizer? Chateado porque se disse que o Inter não tinha preparo físico. E ele lembrou o seguinte, o que o Inter não tinha era, digamos assim, um empuxe, né? As pessoas estavam muito constrangidas com os resultados, tá? E reconheceu que o Ramon Dias conseguiu dar isso para o time e que o time voltou a correr. Aí ele disse assim, Pedro, tu imagina, quem faz 2-0 no Botafogo podia ter feito 6. Corre o tempo inteiro dentro de um campo d'água. Será que não tem preparação física? Contra o Corinthians foi a 100 minutos, né? Tá aí, mas aí... pegamos pesado. Então, primeiro que eu nem vi tantas críticas ao Paulo Paixão, né? Começa por aí. Não, a gente falou bastante sobre a questão física. Mas não isso crítica bem ao martelado. Paixão. Se Não, falou em preparação sobre o física, mas nem sempre Tá, com mas cuidado pra citar. consequência, né? Mas sempre com cuidado pra citar o nome, diferente de outras oportunidades. Mas tu não citar o nome, tu tá citando o trabalho. Mas assim, não, eu falei. Assim, eu falo há muito tempo da preparação física do Inter, né? Isso, Mas não é um muitas nome vezes falando específico. sozinho. Agora, o que o Paixão fala é o seguinte, né? Elogiou o Ramon Dias e falou que o jogo contra o Botafogo provou que o Inter tá correndo. Então, na visão dele, se a preparação física não é problema, o problema era o trabalho do treinador, né? Porque agora com o Ramon Dias arrumou o time sábado, o time correu. Então faltou o Roger arrumar o time antes, então. Não, eu acho que não dá para apontar um problema só do que vinha acontecendo com o Inter. A questão da preparação física, o que eu identifiquei no Inter, na minha visão, é que os jogadores estavam sem explosão. Tá? Estavam nitidamente. Pega o Borré, pega o Alan Patrick, esses caras estavam sem o Alan Patrick, em alguns lances contra o Botafogo, também teve dificuldade de enfrentamento individual, tá? Mas não é só isso. O time estava desorganizado também. Quando o Ramon Dias escala o time num 3-5-2, com todo mundo pertinho, agrupado, com 2 homens de velocidade na frente, ou seja, tu tem 11 jogadores em campo disputando bola, é óbvio que fica mais fácil para todo mundo. Na defesa do professor Paulo Paixão, que ele fez ao Pedro, ele se defendendo do trabalho dele, ele tem um ponto que tem razão, né, Munari? Não vamos dizer que o Inter correu mais porque é o trabalho do Diego Pereira que chegou ontem, Claro né? que não. Né? Então, preparação física não se muda de uma hora para outra, Então gente. o time rendeu, obviamente, que porque estava muito mais organizado dentro de campo.
E às vezes o jogo encaixa também, gente. É um jogo, né? Encaixou o jogo. Vamos ver na sequência dos jogos. Tô falando apenas do ponto de vista físico. Às vezes o jogo encaixa dentro da tua proposta. Não, e outra, isso tu desgasta e menos. com o campo molhado, pesado do jeito que estava, principalmente no primeiro tempo. Mas isso tem dois lados, né, Vaguinha? Tem o lado de tu correr no barro, mas tem o lado da bola não ficar... Tu não te expor tanto, né? Mais difícil jogar no campo Não, molhado. jogar sem dúvida. Mas Muito eu tô mais dizendo expor Não fisicamente. sei porque eu já joguei em campo molhado. Jogou muito. Imagina que tu deveria correr pra marcar um campo molhado, assim. Imagina, se com o campo seco tu já dá aqueles migué. Migué. Vaguinha na época... Imagina no campo molhado. O jogo era sábado ao meio-dia, Vaguinha acordava às 8, ligava pra rádio pra saber... Cara, os jogos... Não tinha celular na época, então ele ligava pra rádio pra saber a previsão do tempo. Não, os jogos em Osório, na época que eu joguei assim, juvenil, cara, que era o juvenil que eles falavam lá, era 1h da tarde, era a preliminar do jogo de fundo do adulto, né, que a gente chamava. Deus que me perdoe, cara. Em Osório, ali em fevereiro, em março, tu é doido. Olha só. Só sobre o Paixão, né? Porque o Paixão, uma conversa com o Pedro, ele reclamou das críticas de imprensa e tal. É bom lembrar, o Maviano Dias foi questionado sobre preparação física e não falou mal da preparação física. Disse que não ia falar sobre o assunto. Não foi o. Não, é porque é importante Emiliano, que a gente já foi a viu em outros imprensa. momentos. A gente Eu já citou defini várias como vezes aqui. antiético o treinador falar mal de trabalho anterior. Tá. E desse caso o Emiliano não foi, né? O Emiliano não A falou. comissão técnica do Roger também, quando teve troca, não falou mal do Não, treinador. Publicamente não. Não, nem nos bastidores. É. Nem Não, nos- então, assim, é exatamente isso, porque não foi dito pela atual preparação ao nem... O Mano falava abertamente. É. O Mano em 2023, quando chegou, aí trocou o preparador físico, o Mano demitiu a comissão técnica do Mano, ficou e teve troca de preparador físico. Não, e falava mal do preparador dele. Exato. Pra justificar porque ele caiu pro Caxias, aquela coisa toda. Um monte de fiasco que ele fez no Inter, ele botou culpa no preparador. E no Grêmio esse ano ele botou culpa no preparador, tanto que ele prometeu na parada do meio do ano que o Grêmio iria melhorar 30% com a preparação física dele. Não melhorou, e o Grêmio teve que ir ao mercado e aumentou em 4 milhões a folha salarial pra não cair. Só que tem uma questão, nós criticamos muito a preparação física do... É isso que a gente tá falando. Tem que assumir que a gente pontuou Nós várias falamos vezes muito aqui. aqui. Tem algumas mensagens aqui. O William falou, assume que criticou, Munari. A gente falou várias Eu vezes aqui. critiquei, eu só disse que não era uma coisa com uma pressão grande na imprensa isso. O Grêmio ficou mais perto de obter a anulação dos cartões dados a Kahneman e a Marlon no jogo contra o Bragantino. A Procuradoria do STJD acatou a tese gremista e agora cabe ao presidente do tribunal decidir. Vale lembrar que tivemos 2 casos recentes de cartões anulados no mundo do futebol. A Conmebol retirou o cartão vermelho aplicado em campo ao atacante Plata do Flamengo e ano passado a Premier League cancelou um cartão vermelho dado a Bruno Fernandes do Manchester United. Nos 2 casos, houve um entendimento de que os árbitros erraram. Vocês entendem que essa situação ela deveria existir no futebol brasileiro? Não, porque virou uma bagunça. Vamos pensar o outro lado, tá? Sempre o outro lado. Ó, o do Bruno Fernandes é esse lance aí. Tá? Sempre o outro lado. Tem um Grenal semana que vem. E o Kahneman tem 2 amarelos e não sofreu o cartão amarelo. E tá dentro do Grenal. Tá. Aí o Inter entra com um pedido, porque teve um lance no jogo anterior que o Kahneman não tomou amarelo. E deveria ter tomado. Foi um lance grosseiro que o juiz não viu. Nós vamos dizer o quê? Vai virar uma bagunça. Todo mundo vai bater na porta do STJD para pedir anulação. E não só isso, Vaguinha. Quantos lances... Vaguinha, nós estamos falando da anulação, tá? Imagina a quantidade, porque a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. É a mesma. É do erro. Do erro. Se tu entra na lógica do erro e tu vai pro tribunal discutir o que aconteceu dentro do campo... Primeira coisa, tira o juiz de campo. Tira o juiz de campo. Primeira coisa, tira o juiz. Aí entra a tua tese, aquela da central. Bota a central lá, os caras apitam, só que dentro da central agora vai ter que ter o procurador do STJD junto. Isso mesmo. Que é a palavra final. Isso. É um perigo. Não tem, isso, cara, o não tem precedente- cabimento isso. Não tem cabimento isso. Não tem, assim, não tem... o que aconteceu dentro de campo, erro, é erro. O cara Esse errou. lance... O cara errou, mas na maioria dos casos é subjetivo o erro, é interpretativo. Um olhou e disse que foi, outro olhou e disse que não foi. Como é que vem um
um órgão que se coloca acima do bem e do mal e decide. Um órgão não, o auditor, né? Auditor não, ele é o procurador. O procurador. Ele olhou lá, não, isso aqui é para cartão. Isso aqui é para cartão, vamos tirar esse cartão. Só quero deixar isso aqui claro... não é para cartão, vamos tirar. Não pode, gente. Eu só quero deixar claro, Vaguinho, que até para posicionar, o tribunal não decidiu, né? Isso aí é a vontade do procurador. A procuradoria que botou para julgamento. A procuradoria do Acatou, STJD isso vai para julgamento, mas Agora, Não o vai para presidente- julgamento. É uma limite, não vai do para julgamento. tribunal, ó, Não vai para julgamento. O presidente do tribunal agora vai dizer se sim ou se não. Exatamente. Mas a procuradoria do STJD já Indicou acatou. que sim. É isso? Normalmente como é que funciona? Tem um lance lá de, por exemplo, o Marlon. Marlon deu uma entrevista pós-jogo. O procurador nem olhou para o que disse o Marlon, ele foi primeiro decidir isso aí. Sim. O procurador, ele oferece a denúncia, ele olha lá o artigo, ofensas, atingiu lá a idoneidade do futebol brasileiro, não sei o que, isso aqui, denuncia o Marlon. Como denunciou o Vitão, tá? Oferece a denúncia e aí vai para julgamento. Nesse caso, ele concede, ele pede a liminar. E quem decide direto é o presidente. É o presidente que vai chegar e vai dizer assim, não, a liminar está concedida, está fora, é imediato. Não existe julgamento. É o presidente do STJD que vai lá e vai dizer se sim ou se não. Gente, abre um precedente para badernar ainda mais. Já virou baderna, já é baderna, né? Mas vai tumultuar ainda mais e esse senhor de amarelo aí, tu pode tirar de campo. Pode tirar ele de campo, porque o bandeirinha já não tem mais utilidade. Agora o que ele apita não vale? Não, é que se tu colocar a questão dos amarelos, tu abre um precedente que me parece assustador. Eu mudo o resultado de campo. O que acontece? O cara dá, Por que ele tira o cartão, então? O cara manda dá um voltar o pênalti. O cara dá um amarelo a 1 minuto, tá? A 1 minuto de jogo. Errado. E expulsa 12. 12 minutos ele expulsa o cara. Certo. Com o segundo amarelo. O primeiro amarelo condicionou o segundo. Sem o primeiro não tem o segundo, né? No sentido de expulsão. Gente, eu até entendo. Por isso é que eu tô batendo muito na tecla de... Ou a gente tem ideia construtora sobre isso, e eu não sei se a minha ideia é boa da central do apito, eu só sei que a minha ideia é uma ideia. Olha só, tem uma mensagem aqui. Olha só, tem uma mensagem aqui. O Henrique Halber falou: daqui a uns dias vão anular o gol em campo e dar o gol depois dos jogos. É isso aí. Mas é isso, esse é o caminho. Esse é o caminho. Por exemplo, envolvendo o Kahneman. O Kahneman tem um lance onde ele simula uma agressão do Carlinhos, centroavante do Flamengo. Acho que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. Que o Carlinhos do Flamengo foi expulso de campo. Que o Kahneman... O Carlinhos foi expulso. O Carlinhos foi expulso. E depois Mas quantos e quantos erros de aplicação de cartão existem na história do futebol? Todos os jogos tem. Então, cara, não sabe... Esse precedente é muito perigoso e eu não sei, eu tenho medo um pouco que a gente falando tanto assim de arbitragem, colocando tanto, a gente enjoe as pessoas, entendeu? E aí eu vi um levantamento feito pelo SofaScore, que é um site muito legal que eu gosto de acompanhar. É muito bom. E em cima disso eu fiz uma tese. Hoje eu tô aprendendo muito com o CCD. Fazendo teses. Eu tô aprendendo muito com o CCD. O CCD olha para uma manchete de jornal, para alguma manchete de site, ele transforma tudo em um conteúdo. É um mestre nisso. E eu consegui transformar em um conteúdo. Esse levantamento do SofaScore, que é o seguinte, ó. Aproveitamento dos times contra o G6 do Campeonato Brasileiro e tem o aproveitamento também contra os times que estão no Z4 do Brasileirão. Tá? E o que eu percebi aqui, e na verdade a tese não é nem minha, a tese é do Potter. Tá? Então, para vocês verem, eu sou um sommelier de teses. Né? Sommelier de teses. Isso. A tese é do Potter, que o Inter deveria focar no Campeonato Brasileiro, mas já é uma tese meio antiga do Potter, que o Inter tem que focar no Campeonato Brasileiro porque tu não briga contra os 2, 3 primeiros colocados, os 4 primeiros colocados, a tua briga é contra os times médios. Sim. E a prova tá aqui, ó. O aproveitamento do Inter contra os times do Campeonato Brasileiro que estão no G6 é de 29,6%. Tá? O Inter é o oitavo clube em aproveitamento. O que chama a atenção aqui? Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Palmeiras. Sabe qual é o aproveitamento do Palmeiras contra os times do G6?
apenas 23,8%. O Palmeiras é o 11º em aproveitamento Esse é um contra dado, os times do G6 Que loucura. do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Não é impossível. não é o Palmeiras ganha de quase todo mundo Os 6 pontos. e fez aqui 23% de aproveitamento contra os times que estão no G6. Gente, o Inter precisa focar no Campeonato Brasileiro. Essa é uma tese que é do Potter, que eu disse, mas eu concordo muito. E os números comprovam isso. Qual é o aproveitamento do Inter com o Z4? Do Z4, 66,7%. O do Palmeiras deve ser 100%. O do Palmeiras é 86%. O do olha aí. Flamengo é 100%. Aí é diferente. Entendeu? Aí tá a grande diferença dele. Aí é diferente. E aí, claro que tu vai olhar aqui, aí tu tem que pegar, né, os times do meio da tabela. O Inter perdeu pra Fluminense em casa, perdeu pra São Paulo em casa, sabe? O Inter perdeu pontos e empatou com o Mirassol em casa, embora o Mirassol esteja no Perdeu pro G6 Grêmio, hoje, né? Mas o Inter empatou com o Grêmio, Não, perdeu o pro Inter Grêmio. fez 1 em 6 contra o 1 em Grêmio. 6 contra o Grêmio, entendeu? Então, e o ano que vem que o calendário é diferente, Cacau, e é isso que eu tô defendendo, o Campeonato Brasileiro começa no final do mês de janeiro. Eu não sei se os times de São Paulo vão olhar, ou melhor, vão deixar de olhar pro Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista realmente tem um valor que é diferenciado. Mas o Campeonato Gaúcho, o Inter deveria deixar em segundo plano no ano que vem. O Inter deveria fazer o que o Atlético Paranaense já fez. Tu acha que no ano que vem os paulistas talvez se dividam mais nesse Eu acho que sim, nesse início? mas aí que tá um detalhe. Se eu não me engano, são apenas 4 datas que coincidem com o estadual. A final não tem No Brasileirão. Brasileirão, é. Na data da final, Tudo bem, das finais mas não tem mesmo Brasileirão. assim, tá? Mas mesmo assim, para que não haja divisão de foco, deixe bem claro pro torcedor. Ó, gente, esse ano nós vamos começar o Campeonato Brasileiro com tudo. E o Gauchão, nós vamos utilizar para fazer algumas experiências, para daqui a pouco ver se o Raikkonen pode ser um jogador a nos Tu acha ajudar que no o Campeonato torcedor Brasileiro. vai entender isso, Vaguinha? O torcedor precisa entender isso. Mas o clube tem que bancar isso. Nós fizemos uma guerra para ganhar o Campeonato Gaúcho esse ano. E comemoramos como se fosse uma grande conquista. Só que na segunda-feira, pós-título, esquecemos. Veio eliminações em Copa do Brasil, vieram eliminações em Copa do Brasil e Libertadores da América, e foi uma crise sem precedentes no Inter. Então tu tem que esquecer o Campeonato Gaúcho, gente. O Campeonato Gaúcho, o Inter tem mais que o Grêmio. O Inter tá muito à frente do Grêmio, então esquece o Campeonato Gaúcho. Esquece esse ano, esquece o Campeonato Gaúcho e foca numa grande conquista que é o Campeonato Brasileiro. Tem uma Eu acho- mensagem aqui, eu acho que o peraí, Vaguinha- só deixa eu ler essa mensagem. O Mauro Vaz falou, pessoal, esse discurso é bonito, mas no momento que deixa as outras competições de lado e é eliminado, a crítica vem forte. É isso aí, exatamente isso. Essa tese do Potter que o Vaguinha tá falando é que eu sempre defendi também. Só que ela é impraticável. Isso aí, tem mais uma coisa que torna impraticável ano que vem, ano de eleição. O Cruzeiro, que hoje briga pelo título com Palmeiras e Flamengo, ele tomou a decisão de deixar de lado a Sul-Americana para isso. Ele não classificou nem pro playoff, ficou em terceiro num grupo como Chuque Runa, Palestina e União de Santa Fé na Sul-Americana. Se o Inter toma a decisão de deixar a Sul-Americana de lado e fica em terceiro nesse Eu grupo não tô aqui... falando em deixar a Sul-Americana. Não, tem que de lado. deixar. Não, eu não tô falando em deixar. A Sul-Americana, não. Tá? Mas aí não vai somar os pontos, se não priorizar o Brasileirão, não somos pontos. Não, aí é que tá o detalhe. A Sul-Americana, tu começa ela com o que dá. Porque tu vai pegar esses times aí... Mas com o time titular, na quarta-feira tem o Mushuki Runa e domingo o Botafogo, qual vai titular? Eu vou defender que vá com o time reserva na Sul-Americana. Não, isso aí, é isso aí. Com o time reserva, mas tu olha pra ela, daqui a pouco tu faz uma mescla e tal. Sim, só que daí o grande lance é tu montar um time que tenha bons reservas pra tu Tu tem que saber comunicar isso. É isso aí. Tu tem que saber Isso é a comunicar isso. coerência. Como é que o clube vai comunicar isso pro torcedor? Vamos começar com atrasos da dupla. A CCD trouxe no canal dele ontem que tá havendo um atraso de pagamento da principal patrocinadora de Grêmio, que hoje é a casa de apostas Alfa. Essa casa de apostas também patrocina o Inter. Dupla, o que sabemos sobre essa questão de atraso? Bom, primeiro surge com uma preocupação, né, César? Acho que a informação vaza pelo lado do Grêmio até num primeiro momento. Tanto que a coluna do César é de ontem e a informação que eu publiquei foi hoje pela manhã. Mas surge com uma preocupação muito grande nos corredores do Beira-Rio, uma correria muito grande para tentar ver o que vai ser feito até o final do ano.
porque são 3 meses, o patrocínio da patrocinadora Master, que é a Alfa, vai até o final do ano, que não são 3 anos de contrato. Esse é o primeiro, então já acontece um atraso aí de cara no primeiro ano, e as contas do Inter, elas são justas, né? Do Inter não, de todos. É porque quando tu faz o planejamento financeiro com um patrocínio master, vamos dizer assim, a parte mais segura do teu planejamento é o teu patrocinador. Porque o teu patrocinador, tu assina um contrato ali, é de tanto, não interessa quanto, mas tu vai ali e aquilo ali é o teu dinheiro certo, porque o quadro social, às vezes, ele vai para mais, vai para menos, venda de jogador vai para mais, vai para menos, aí tu tem o direito de TV, que é um contrato, como se fosse um contrato de patrocínio. Chama atenção, e eu acho que essa aqui é a grande preocupação, primeiro, normalmente, Vaguinha, esses contratos, nesses clubes que estão com dificuldade de caixa, eles entram como linha de crédito, entendeu? E esse é que é o ponto que me preocupa mais na relação do Grêmio e do Inter. Eu não sei se o Grêmio está envolvido tanto financeiramente como o Inter está. A gente sabe que o Inter está com muito mais dificuldade, ou muita dificuldade. E há pouco aí o D'Alessandro deu uma entrevista falando da dificuldade de pagar um acordo com direito de imagem para os jogadores e tal. Então, eu não sei até que ponto esse dinheiro não teve antecipação, porque aí ele gera juro, ele gera outros problemas. O que acontece? É muito dinheiro. Nós estamos falando de um patrocínio, 50 milhões por ano para cada clube. E aí tá atrasado em quanto? O Vaguinha tem informação que é 12 milhões. Não, até o final do ano são 12, né? Faltam teria 12. isso. E aí eles colocariam, e o segundo fio já é sobre isso, eles colocariam em dia já nos primeiros dias de janeiro. Por isso é que me chama a atenção, porque esses contratos eles são antecipados. Eles entram como linha de crédito. Então, eu acho que Grêmio e Inter hoje tem um ponto de atenção, né? Importante nessa análise. Aí surgem algumas informações de que os clubes teriam sido comunicados, teriam sido avisados do atraso, né? Para se programarem, que o pagamento será feito em janeiro. Essa é uma informação que eu não consegui confirmar. E tem uma outra informação que dá conta de que os clubes, Grêmio e Inter, estariam tentando uma linha de crédito, empréstimo bancário, para não passar trabalho até o final dessa temporada. Mas assim, tem duas coisas, né, Vaguinho e CCD, vocês falarem sobre ser avisado que vai atrasar. Não muda o prejuízo que o clube vai ter. Porque assim, tá contando com aquele dinheiro mensal. Aí do nada, vai atrasar, hein? Mas é que mais do que isso, Cacau, mais do que isso, na real, é uma bola de neve, né? Sim. Porque o que acontece? Os clubes, essa virada de ano vai ser diferente para os clubes. Porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Então, a montagem do elenco, ela começa antes. A montagem do elenco para 2026, ela precisa começar antes. E o que tu precisa para montar elenco? Grana. Tu precisa de grana para contratar, para girar, fazer o negócio girar. Então é uma situação que gera muita preocupação nos bastidores do Internacional. O que acontece, gente, e aí até com cuidado a gente tem que falar, muito cuidado. O problema financeiro do Grêmio e do Inter não pode ser, ou não deve ser, 12 milhões, né? Hein, Vaguinho? Esse é que é o ponto. Se o valor é 12 milhões de atraso, Grêmio e Inter tem obrigatório, mas assim, num toque de caixa de levantar 12 milhões, né? 12 milhões representam a metade, se bobear, a metade da folha de pagamento de um mês dos clubes, né? É muito dinheiro, né? Entendeu? Não, é muito pouco dinheiro. É que pra mim é muito. Não, é que pra nós é muito, não tenho dúvida, mas pra clubes que faturam 500 milhões, sim. tu ter um desencaixe de 12 não pode ser determinante para atraso de salário, por exemplo. Mas daí entra no caso de que a organização financeira dos clubes já não é boa, né? Já entra nesse ponto. Eu acho... A organização financeira já não é boa. Daí tu conta com dinheiro que não vai entrar esse dinheiro, aí piora tudo, né? O problema e o ponto de atenção é esse, que se vai ter dificuldade efetivamente com o patrocínio master, lembrando que
é algo que já se discute e está em todas as camisas dos grandes clubes brasileiros, né? Outras empresas, por exemplo, o Flamengo tem um patrocinador, né? Betano, eu acho que é o Flamengo, né? Sim. Que é 5 vezes maior do que o patrocínio do Grêmio do Inter. A Procuradoria do STJD, vocês prestem atenção, pediu o afastamento do árbitro Matheus Candansan e do VAR Diego Pombo Lopes, que apitaram Juventude e Inter há alguns dias. Segundo a CBF, a dupla, prejudicou o Juventude em 2 lances, num pênalti não marcado e numa expulsão a Vitor Gabriel, que não Isso é foi grave. assinalada. A denúncia se baseia no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição caso os árbitros, abre aspas, deixem de observar regras da modalidade em lances notoriamente equivocados, como reconhecido pela Comissão de Arbitragem da CBF, fecha aspas. A súmula do jogo não cita os 2 lances observados pelo STJD. Vaguinha, Não, rapidinho. preocupa, né? Preocupa, sabe por quê? Porque esse lance aí, ele pega 2 extremos. O extremo da clareza da expulsão, que é esse aí, tá? Que o cara tem que ver esse lance aí. Embora a gente não tenha visto na transmissão, tá? Essa câmera aí, não sei por que ela não apareceu pra nós. Mas a gente não teve a sensação do toque na canela dele. Só que o cara lá, com 6 TVs de 60 polegadas não enxergar, esse é o extremo, tá? E o outro lance não é nada. Como é que eles acham pênalti nisso aí, gente? Como é que eles enxergaram pênalti nesse lance aí, pelo amor de Deus? Aí sim tem gravidade. Aí eu considero que realmente é grave o negócio, porque tu pega 2 extremos. Tu pega assim, ó, um que foi muito claro e um outro que não é nada. E os caras consideraram pênalti e puniram o árbitro por isso. Aí, velho, a cabeça... Eles querem punir, né? Tá, ó, a questão é a seguinte, seu Tyrone, o Tyrone, o procurador, né? Tyrone tava fazendo o que na última semana? Dormindo? O jogo foi dia 27. É isso aí. Dia 27. Tá, e aí o Tyrone ficou 2 semanas... Mas é que eu acho que ele... Aí o Tyrone pensou assim, agora que tá todo mundo falando de anular coisas, e é data FIFA, e as notícias são sobre arbitragem, o seu Tyrone vai aparecer na mídia. É ridículo isso, gente. Você tem que pedir logo depois do jogo. Uma semana depois. Isso foi pedido isso surge a partir de um pedido do Juventude, né? Não, o Juventude Tem alguma ação do Juventude, né? Só que o Juventude procurador tinha não tem reclamado que- naquelas acabou. reuniões que acontecem semanalmente. Aí entra no ponto de ontem, né? Que os pedidos ali de anulações dos cartões do jogo do Grêmio abrem procedência para todos esses casos. Então, daqui a pouco vai começar a pipocar toda hora. Ele vai começar a pedir todos os erros, vai afastar todo mundo. Se a gente ficar nessa história, de punição por erro na arbitragem, Já no era. próximo jogo não tem quem apite. quem apite. Mas eu sempre tento nessa hora tentar entender qual é a origem. A origem de tudo é que estão errando muito. Essa é a origem de tudo. Sim. Depois todo mundo quer visibilidade. Agora tem uma primeira parte que é erro em cima de erro. Tá? Nós não podemos partir do princípio que não é esse o problema. Tem uma lógica invertida, César. Tem uma lógica que tá invertida. Qual? Que eu preciso atentar pra isso. A lógica invertida é a seguinte. Quem é que tá no VAR hoje sentado lá? São árbitros que não apitam no campo porque não são bons o suficiente não pra estar são no campo. bons o suficiente. É isso. Se eles fossem Mas bons, quem é estavam que no tá campo. decidindo os jogos? Os caras que não são bons o suficiente pra estar no campo. Então inverte! É uma boa teoria. Pega o Klaus, que dizem que é bom de campo, que eu não gosto. Não é. Tá, mas eles acham bom. Tá? Pega o Wilton Pereira Sampaio, que já nos garfou. Que é terrível. Eu até tô dando ideia. Tirou o Vélez da Libertadores, o Mas, Wilton. enfim, pega os bons, que eles acham bons, e Bota joga no VAR. pra dentro da cabine. Porque o árbitro de campo, ele não manda mais nada. Não. Ele não manda mais nada. E o Bandeirinha tira. Não precisa mais. Tira. O Bandeirinha, desculpa, gente, se tem algum auxiliar árbitro assistente aí, hoje o árbitro assistente, o Bandeirinha, ele serve só pra ouvir reclamação dos técnicos. Não, e pra quando a bola é lateral. Saiu aqui, saiu. Saiu, levanta a Mas, se dá gol num lance desse e a bola saiu, eles vão chamar o VAR e vão dizer que a bola saiu e ele não viu.
Então eu não sei se precisa tanto, tá? Olha só, tem um Porque recado... impedimento, não tem mais marcar impedimento. Tem um recado bem interessante aqui, ó, uma mensagem do Cassiano Becker. A mesma falta de critério que tem da arbitragem, agora a gente vai começar a ver nesse âmbito da revisão dos erros. O problema é que ninguém sabe o critério de nada. E é isso, não tem uma coerência. Por isso que eu bato o pé em uma central. Por isso é que eu bato o pé em uma central. Se tiver uma central e tiver um lance como esse que mostrou aí do Vitor Gabriel, que atinge perto do joelho do jogador, se tiver um jogo no mesmo ambiente, o problema é que neste jogo aí, o VAR que estava ali nem viu o lance. O tal do pombo esse. E ele estava, 2 dias depois, ele estava no jogo do Grêmio com o Botafogo, do Santos, como se nada tivesse acontecido. E ele cometeu um erro grave ali. Aquele erro é grave. Não é determinante para resultado, não é grave. Não, mas aquele erro ali, a comparação daquele erro vai ter jogador expulso na outra rodada e vai dizer assim, tá, e agora? Então é isso, é a falta de coerência. não existe. Hoje a arbitragem, e para mim, o Munari toca num ponto, eu acho que a gente entrou numa... Ontem um grande amigo meu primo irmão, Renato Cidade, ele me disse, cara, tá muito chato ouvir os programas de vocês. E eu disse por Fez quê? uma crítica? E eu disse por quê, Renato? Não, e o Renato eu vi... Falando de música, tá E certo. aí o Renato, Não, a gente fala e o de Renato, arbitragem, não, mas não, olha mas só. Tá falando sala, tá falando sala. E eu disse por quê? Cara, não teve nenhuma vez que não era essa discussão que, segundo ele, não vai a lugar nenhum. Que é a discussão da arbitragem. Eu concordo com E ele disse... Ele não disse no sentido de deixar de ouvir, nada disso. Ele disse, cara, todos os programas... É só isso. Não, e é assim... e aí tem que profissionalizar a arbitragem, tá, cara? Alguém acha que não tem que profissionalizar? Daí diz assim, mas tem que... Tá, mas alguém acha que tá certo? O Pedro Não? acha que não tem que profissionalizar. Entendeu? Agora, é um absurdo, tá? O comentarista de arbitragem, o PC de Oliveira, ele é profissional, não é? De comentarista. Ele ele conseguiu ver o lance ontem e errou, disse que foi Isso. falta. Então, o que adianta profissionalizar? Eles são ruins. O PC era árbitro ruim e é ruim comentarista. Gente, não vai profissionalizar o Klaus, vai ficar bom porque profissionalizou. Tem que mudar os nomes. Eu concordo, tá, Munari? Eu acho que... Cara, os caras que estão no VAR, Cacau, eles têm 6 dessa aqui, ó. 6 ou... Eu não sei se são 6 ou 4. Mas acho que são 6 dessa aqui. Até desliguei o negócio aqui. Tu não faz que nem o Toca aí Fred, que deu desliga. um tapa no telão lá em São Coloquei Paulo aqui, e tá? desligou tudo. São 4 ou 6 dessas aqui. O que tu quer? Profissionalização pro cara melhorar, pro cara enxergar melhor, pro cara ter tomada de decisão melhor dentro do campo. Cara, se o cara tá sentado no ar-condicionado, deve ter não comida consegue boa ver. e não consegue, tu quer profissionalizar o quê? Tu vai gastar dinheiro com profissionalização, com treino, com coisa? Fechado, hein? Vamos lá, ó, a gente está acompanhando agora. Com o segundo pau aqui no Tem o Caçado. áudio também do VAR. Dentro da área, tem que ver se tá Dá um soco nele sem a bola, tá? Ok. Vou Talvez expulsar a ele. inglesa. Peraí. Calma. Vocês podem reagir, tá? Podem falar no microfone. Ó, Dá um Peraí. soco nele, Não tá... sem a bola. Eu quero ver primeiro o contato lá na área, o contato no rosto. E ela. Contato no rosto lá. Aqui. Volta. Aí. Agora volta com a bola. Ok, não tava em jogo, beleza. Ok, vai voltar. Deixa eu deixar claro. Vou deixar claro, casa as 2 jogadas. Aí, ó. Eu quero casar das 2 jogadas. Aí, divide a tela. Agora mostra que não tava em jogo. Perfeito. A bola não estava em jogo, tá? Volta lá agora. Eu quero imagem fechada. Shiba, olha aqui pra mim. Não, o contato é no rosto e aí, volta. Ok. Eu quero ver só o contato no rosto. Todas as câmeras estão aqui. Uma bola fora do jogo, não é isso. Ok. A4 não dá. Não pega. Aí dá não. Não tem uma câmera que pega a imagem de forma decente. Olha isso aí. Vai. Consegue ver alguma coisa não? Aí. A principal questão pra mim é essa, gente. Tem VAR o VAR pra justiça do futebol, sei lá o que é. O VAR interfere num monte de coisa. Aí chega num lance desse, eles não têm qualidade pra ver a jogada, sabe? É um Não tem, escândalo. é tudo pixelizado ali, não A dá pra gente ver vai nada. seguir também acompanhando ó, a Não, sequência e tem um análise. ponto, tem um ponto que pra mim é determinante, que é o seguinte, eles precisaram de 18 câmeras pra achar o soco, ou o cotovelaço.
Entendeu? Eles ficaram procurando. O cara deu no campo e eles passaram a procurar pra confirmar que o cara tava certo, Então, em vez de dizer que o cara tava errado. Então, assim, sabe o que era melhor? Que ia ficar menos feio? Deixa a decisão do campo e nem... O VAR não analisa. Vamos seguir Porque acompanhando. eles não pra gente acharam também nada. ver o- Né? Perderam 10 minutos, não acharam nada. Mas no fim foi isso que aconteceu, porque o VAR não interferiu em nada, só tem o áudio porque teve Eu todo o acho tumulto. que aí, Mas é que tá, não, é que- aí tem o histórico do Kahneman, Claro, com certeza. tá? Que é o que... Com que é certeza. o Kahneman é um cara que se entrega o jogo inteiro, mas o Kahneman é um cara que puxa, que tá a todo momento... ele se entrega muito, ele faz parte da característica... É da característica do Kahneman. E eu lembrei ontem no Sala, Keck, que viralizou aquele lance do VAR do Grêmio contra o CSA. Lembra na arena? Sim, que ele Que grita. ele grita no ouvido do juiz. Vai Vai olhar! Então vai olhar! E não sei o que e tal. E dentro da área, o Kahneman é o estilo dele. Ele puxa e tal. Ele foi suspenso, se eu não me engano, na final da Libertadores por um lance assim, no jogo contra o Lanús aqui. O Evo e o Bragueri se empurram e o juiz dá cartão pros dois. Exato. Então, assim, o árbitro sabe da característica do Kahneman e eu acho que ele pagou uma conta aí, tá? E até tem... Eu não sei se tem o trecho da conversa do Kahneman com o juiz. A gente até pode seguir acompanhando, que daí a gente vai... Eu acho que a gente tem esse... Acho que tem, né? Vamos chegar lá? Pra mim, ali tá... Pra mim tá claro. Pra mim tá claro. Pra mim tá claro, tá? Pra mim, por essa câmera tá claro. Número 4, ele dá soco no rosto do adversário. Soco, gente. Pode confirmar o cartão vermelho, tá? Pode confirmar a soco que ele dá decisão. Pode confirmar a decisão. É um movimento dissociado e é É, interessante. agora só... ver uma Isso, intensidade normal também. isso. Depois você Isso. depois você vê Essa... Aqui, ó. Eu quero essa imagem e a imagem de trás casada. parada. A bola tava parada. Teve a ação. Isso. E o Kahneman foi vítima também de algo que ele fez no jogo contra o Flamengo com o Carlinhos, né? Que foi exatamente a mesma situação. O Carlinhos soltou o braço Claro. e ele caiu pra trás e fez lá fez um teatro todo e o jogador do Flamengo foi expulso. Então, A malandragem do jogador, a gente sabe que isso aí é do futebol. Isso aí é do futebol. A questão é que o VAR deveria, pelo menos pra Aí isso, acho o VAR que agora deveria a servir. pergunta- porque primeiro deveria ter uma imagem clara, né? Primeiro começa por aí. O VAR tem que ter uma imagem clara. E chama atenção o juiz lá no campo, tá? Porque se a gente for olhar, o tá normal, olhando para o Kahneman. nesse Totalmente. tipo de lance é o juiz não dar no campo e o VAR chamar pra expulsar. É raro Tanto que ele expulsar. para, ele cancela a cobrança, Vermelho né? direto Ele- nesse tipo de ele situação, para, ele desde para. que tem VAR no Brasil, é raro. Então, assim, ele viu. E ele tá olhando direto pro Kahneman. Direto. O que me pegou também, logo depois do que acabou o primeiro tempo, teve uma entrevista do Mas Arthur no excelente intervalo. decisão. E o Arthur, ele relembra que esse juiz já teve um problema com o Kahneman num outro jogo. Ele dá a Contra o entender... Mirassol. Isso, contra o Mirassol. Ele dá a entender que o juiz já tava com carta marcada pro Kahneman. Qual Que foi eles já o- tinham qual se o desentendido. O Mirassol é o jogo pré-Grenal, que o Kahneman ganha o cartão amarelo na reclamação do gol. Lembra que tem a falta do Arthur, aí o gol vai pra revisão do VAR, o gol do Mirassol, e o Kahneman na reclamação ganha amarelo. E ele fica fora do Grenal. Fica fora do Grenal. Então pode ter acontecido alguma coisa que a gente não saiba de vestiário, tá? Porque ali na arena, quem conhece sabe. Tem o vestiário do Grêmio e o vestiário da arbitragem é no mesmo lado. O adversário é lá do outro lado e o vestiário da arbitragem é ali. Ninguém me contou. Eu vi. Eu era repórter do Fox Sports na época. Relatei isso no ar, inclusive. Quando o Kahneman é suspenso na final da Libertadores no jogo de ida, nós estávamos na entrevista coletiva e até o Edmundo, que estava participando da transmissão, desceu e eu e o Edmundo, a gente entrevistou o Renato fora da sala de imprensa. E daqui a pouco depois do primeiro jogo da final, e daqui a pouco a gente ouve o Kahneman gritando e soco na porta. Era o Kahneman na porta do juiz. O Kahneman na porta do juiz, mas assim, ó, indignado que tava fora da final. Você me tirou da final, não sei o que, não sei o que. Ele relatou isso em súmula,
né? E pode ter acontecido também. Eu não sei se houve relato em súmula desse jogo. Sim, tem o árbitro... Do jogo contra o Mirassol, eu tô falando. Tá. Não, eu ia dizer, Não só sei. nesse do Bragantino, o árbitro relata que o Kahneman chamou ele chamou a arbitragem depois de ladrão, faz a insinuação pro Lucas Casagrande. Mas o que o presidente da Federação Gaúcha falou conosco até no domingo, depois do jogo, o presidente Luciano Oxman, é que se tinha informação de um desgaste com os jogadores na partida contra o Mirassol, do árbitro Lucas Casagrande. Então, que se tinha essa informação desse desgaste. E aí, porque o Grêmio também faz a reclamação, né, sobre as recentes escalas. Mas aí, se tinha um desgaste, pô, daí aí é complicado, né, falar, porque aí entra um histórico em campo, não entra o fato, né, o que tá realmente acontecendo, o que realmente ele viu. Ele foi, então, se existiu um desgaste, se existiu uma bronca com o Kahneman passada, então ele foi tendencioso na arbitragem dele. Ele foi com um peso 2 pra cima do Kahneman. E aí não pode acontecer. Esse lance aí tem 20 jogadores dentro da área. E ele tá olhando pra quem? Ele tá olhando pro Kahneman. Vamos acompanhar, tem mais um minutinho que a gente vai ter a fala do Kahneman também sobre isso. Bora sair. Perfeito, tá bom. Kleber, mais 3. Tá? Pode levantar. Mas nada tem a ver com isso. Ele não pode dar um soco em alguém. Aqui ficou parado 2, tá, Lucas? 2 aqui. Não, é melhor isso. Isso aí. Boa. Mas esse final, você não vai querer um pouco desse, você não vai querer que o cara... Não é? Já tá fora. Mas tem um lugar pra isso. Por que ele tá andando ali? Vai querer. Já tá tudo confirmado, Lucas. Tudo confirmado. Ok. Ô, Mito. Olha, viu? Posso falar? Posso falar. Já tem se eu acertei, por que eu vou lá? Mas ele já viu no campo. Olha só, ele já viu no campo e o VAR já confirmou. Olha! O Kahneman deu um soco. O dia que você mandou. Foi cotovelo, avisa o Palmeiras. Deixa ele, o VAR confirmou. Deixa ele. Eu vou ficar, você não. Pra que ele vai olhar se é algo... Apareceu no telão. Ô, Palmeiras, nós vamos ter que fazer esse cara sair. Manda sair. Policiamento. Sobe o acréscimo. Policiamento, pessoal. Policiamento. A falta foi confirmada. Marca o tempo que o jogo vai ficar paralisado por isso. Tá, que essa questão que aí é um erro que se comete de jogador, treinador, dirigente, até na imprensa, dizer, ele tem que olhar. Não. Se o juiz deu algo no campo e o VAR concorda, não tem que olhar. VAR não é pro cara ver 2 vezes o lance. Quando se faz isso, tá errado. VAR é pra aparecer e corrigir o erro. Óbvio que teve erro, a gente sabe que teve erro. Mas em questão de protocolo, os jogadores... você tem que ir lá olhar. Não, os o protocolo é o VAR de decidir que tá certo, não tem que olhar. Os jogadores... Não, mas os jogadores do futebol brasileiro, eles desrespeitam os árbitros. É um desrespeito, assim, não é... A arbitragem não é respeitada em nenhum jogo. É um desrespeito muito grande. Por exemplo, eu tenho uma solução que é bem simples. Na hora que está sendo feita a análise do VAR, isso tem que botar em regra, Valéria. O árbitro tem que se dirigir ao centro do campo para poder ouvir e os jogadores têm que ficar fora do grande círculo. Se pisar dentro do grande círculo, toma o amarelo. Se avançar, toma o vermelho e tá fora. Isso tem que ser regra. O profissional ele tem que trabalhar. Ele tá errando, pode estar errando, mas ele tá ali tentando acertar e se tiver tumulto na cabeça dele é só para prejudicar. E aí a gente vê esse tipo de situação de desrespeito que acontece em todos os jogos. Porque é uma loucura, né? É ofensa, e vai ver o VAR. O cara não sabe nem a regra. Não sabe que não tem que ir no VAR. O lance está sendo analisado, não precisa ir no VAR. Então, assim, também o jogador contribui muito para a falta de qualidade na arbitragem. Até porque aquela regra do só o capitão falar não funcionou pra nada, né? Não adiantou de nada, né? Tá todo mundo no meio do bolo ali. Agora, o que mais, assim, é muito claro pra mim é a entrevista do jogador do Bragantino. Nem ele sabe o que aconteceu e por que o Kahneman foi expulso. Ele cita uma outra, né, um pênalti, um possível pênalti não marcado a favor do Bragantino, pra tentar justificar, mas daí não deram pênalti, então por isso, acho, sabe, como uma forma de compensação. Ninguém entendeu
o que o juiz quis fazer ali. Pra mim, foi um negócio inacreditável, assim. E não ter nenhuma imagem clara de um soco, como eles estavam falando ali, cara, é brigar com a imagem. Tu acha que isso pode ajudar até nesse pedido que o Grêmio fez, né, também pro STJD da anulação dos cartões, né? Agora vai passar pelo presidente do tribunal. Assim, eu tava bem descrente com essa possibilidade, nunca tinha visto nada parecido, assim, com isso, mas como o STJD acabou acatando ali, não sei, cara, eu acho que vai abrir um precedente muito complicado. Posso sugerir uma antecipação de tema? Vai lá. Do Ronaldo aí. Tem aí o tema do Ronaldo? Tem. Não quer antecipar? Já coloca no mesmo filme, porque é inacreditável. Eu não lembro de ter acontecido isso, olha, nos últimos 10 anos, com certeza não. Prescrever? Prescreveu. Cara, uma expulsão foi em maio, né? Até para contextualizar, vou puxar esse fio então antes, é o seguinte, ó. O STJD deixou prescrever o julgamento de um jogador, né, no caso do Ronaldo. O Felipe Duarte ontem trouxe essa informação. Ontem seria esse julgamento da expulsão. E durante esse julgamento, o STJD, durante lá a sessão, disse que foi uma falha no sistema. Então, assim... Cara, aí vocês querem que eu acredite que os caras vão conseguir fazer funcionar um VAR no futebol brasileiro? Em maio, e o processo prescreveu em um dia, segundo o STJD. É até um pouco complexo de entender, e eu tava ontem com o Felipe, assim, o Felipe tava buscando informações, cara, mas assim... Vamos botar na comanda do sistema, cara. Só um pouco, a discussão foi em maio, gente. Nós estamos em outubro. É isso aí que decide... decide questões disciplinares do futebol brasileiro. É eles que estão decidindo que agora o cartão tem que ser anulado. E isso puxa justamente o nosso gancho do assunto de agora, que é o seguinte. A nossa colega aqui do GE. Globo, a Esther Fishborn, fez uma matéria sobre o pouco aproveitamento do Rocher neste ano. O camisa 1 do Inter, que esteve em campo em apenas 30% das partidas nesta temporada, 15 dos 50 jogos. Já o Gabriel Grando, que até tem futuro indefinido no Grêmio, ele tem contrato até dezembro do ano que vem, mas já recusou 2 ofertas para ampliar este vínculo com o clube. E olha, até citei, né, nesse caso, uma possibilidade do Grando deixar o Grêmio na próxima temporada. E aí, hein? Quem vocês contratariam agora se tivessem esta oportunidade? Vamos lá. É um clube que precisa de um goleiro para disputar o Campeonato Brasileiro do ano que vem. As tuas duas, tu pode pagar o Grando e o Rocher. Vamos supor que eles valem a mesma coisa, vamos tá? nesse cenário. Vamos entrar no cenário que eles valem... Então, o mesmo preço. O Grando e o Rocher hoje. Sem o histórico, sem o currículo na mesa, quem vocês contratariam falando de uma forma muito honesta? Não tem como eu não considerar o currículo na hora de avaliar. Tá, mas olha só, olha o momento o momento do Rocher é ruim. Eles entregam hoje. O momento do Rocher é ruim. Beleza, o momento do Volpe, por exemplo, é bom. Eu vou contratar o Volpe, jamais. O Volpe é ruim. Se eu fizer essa análise, eu botar o Antony na conversa, eu contrato o Antony. Tá, mas é que assim, eu acho que tá pegando um recorte. Eu tô pegando o recorte do momento atual, mas é óbvio. Mas não dá. O cenário tu vai contratar um goleiro pra tua temporada no ano que vem. Tu pode pagar o Rocher e o Grando. Infelizmente, olha, o Rocher é um goleiraço. Goleiraço, experiente, líder de vestiário, resolve problema em jogo grande, mas não tá jogando. Primeiro que ele não tá jogando. 3 lesões no ano de 2025. O custo-benefício dele é altíssimo. Se ele não vai jogar, não posso contratar esse goleiro. Por isso. Acho que é por isso que se justifica esse debate. Não justifica o debate. A dúvida é pela questão física, assim. A gente não sabe se o Rocher vai conseguir jogar em alto nível de novo, vai voltar, vai se machucar. A grande dúvida do Rocher é que são lesões diferentes, né? Por que ele tá se machucando tanto? Só que o Grando até 2 semanas atrás, ele não jogava desde fevereiro. Né? É um erro de direção que também. Eu acho que sim, eu acho que o Grando é melhor que o Volpe. Tá, mas eu duvido, por exemplo, que o ano que vem o novo presidente do Grêmio vai começar o ano com o Grando de titular. Não vai. Ou vai ser o Volpe, por essa coisa da... Se o Mano ficar como treinador, aparentemente o Mano confia no Volpe, né? Embora já acho que seja um erro começar uma gestão com o Mano de treinador, né? Mas isso é outra discussão. Se não for o Volpe, vai contratar um goleiro. Agora, impressionante, né? Como a direção do Inter... E aí eu sou muito crítico da direção do Inter, mas aí aqui eu tenho que colocar uma situação de azar também, né?
Porque olha as de 2023 para cá, eu vou pegar as 3 grandes contratações que foram feitas, tá? Rocher, Borré e Valência. Foram as 3 maiores, né? As 3 contratações de impacto que o Inter fez, né? Teve o Alário também, né? Não, mas o Alário já tava voltando de lesão e tal. O Tyson, Nato que é 23? É. Ah, tá, da gestão total, eu tira tô o pegando, Tyson. assim, jogadores que, puxa, de impacto que foram muito festejados, né? O Rocher vai muito bem em 2023. O Valência vai bem, mas aí tem o jogo contra o Fluminense. E o Borré não vira. O Borré vai bem no Campeonato Brasileiro, mas não é nem de longe chega perto daquilo que o torcedor imaginava. E aí tu olha, onde é que tá o John hoje? Eu tava vendo aqui, o John foi pro Nottingham Forest e ele só jogou até agora. Foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores pelo Botafogo. Ele foi convocado pra seleção, né? Ele não tá jogando no Nottingham Forest e ele tem só um jogo da Copa da Inglaterra. Esse é outro caso Arias. É jogador pra ficar de olho, porque ele não vai ser titular na Inglaterra. Mas eu não sei se o John volta pra cá depois do que fizeram com ele. Ele tava no eu digo tanto pra Grêmio. Foi buscar um goleiro. Não, mas por exemplo, no caso do Grêmio. Tá? Por isso que eu coloco um pouco de azar na situação, porque quando a direção fez essas 3 contratações, ninguém criticou, cara. Ninguém criticou a direção do Inter. Poxa, o Inter tá contratando um grande goleiro, o Inter tá contratando um baita centroavante, e o Inter tá contratando outro, o Borré, que era o complemento pro ataque, era o que faltava. E os caras não viraram, velho. Aí também... E o Inter ainda tinha o Carlos Miguel aqui também, né? Na base. Mas ele saiu com uma questão. Saiu no antes do. Mas também tinha uma. Aliás, o Wagner falou, o Vaguinha falou antes da história do Everton, né? O Palmeiras já se prepara para a saída do Everton. E o Carlos Miguel foi contratado para ser o goleiro do ano que vem. É isso, eles estavam de olho no Grêmio. Que é isso que é a grande diferença do Palmeiras, que aqui não se teve nos momentos de vitória de Grêmio e Inter. De preparar a saída dos ídolos. Aqui o ídolo vai até ele estar entregando o jogo, machucado, ganhando 1 milhão por mês, sem conseguir jogar e fica amarrado o cara. Foi com o Índio, foi com o Jeromel. Mas eu acho que a gente estica um pouco, a gente olha... Quem é que coloca o Everton de titular? É o filho... adivinha, Roger Machado. Eles contratam o Everton pra substituir o Fernando Praz, e aí o Roger estica um pouco o Praz, mas depois quando o Filipão chega, o Everton joga, que é o Everton contra o Boca naqueles gols do Benedetto 2018. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Hoje, se o Palmeiras chegar aqui e disser assim, ó, nós precisamos do Rocher aí. Queremos o Rocher. Manda o Everton pra cá, ele tem mais um ano de contrato. Eles já contrataram o Carlos Miguel. Eles já se prepararam pra isso. Eles queriam o Grando, inclusive. Eles tentaram o Grando. Tu acha que o Carlos Miguel vai ser titular dele? Vai. Até pela entrevista que o Abel Ferreira disse. O Abel Ferreira, quando eles contrataram o Carlos... Não, o Abel precisa que o cara dê um balão longo. O Carlos Miguel, quando contratado, o Abel Ferreira diz... Na verdade, nosso planejamento era a gente queria ir para 2026, mas surgiu a oportunidade agora e nós aproveitamos. Já traz.